Estamos de volta com o Direto do Plenário, já com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal, os ministros dirigindo-se aos respectivos lugares, na expectativa do início da sessão plenária da tarde desta quarta-feira, com todas as previsões que você viu agora há pouco aqui no Direto do Plenário, em decisões importantes que devem ser tomadas e que vamos acompanhar ao vivo direto do plenário. Boa tarde a todos, podemos nos sentar. Iniciamos com essa sessão administrativa convocada em razão da necessidade de adequação de todas as instituições, inclusive do Supremo Tribunal Federal, ao momento crítico pelo qual passa todo o mundo, principalmente a partir de 11 de março, quando a Organização Mundial da Saúde declarou o Covid-19 como uma pandemia mundial e as recomendações que têm sido emanadas pelo Ministério da Saúde e pelos órgãos sanitários. E na pauta dessa sessão administrativa, como primeiro item, apresento a proposta de emenda regimental que altera dispositivo do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal para ampliar as hipóteses de julgamento por meio eletrônico e prever a realização de sustentação oral em ambiente virtual. A proposta que apresento, penso e pergunto agora, durante o plenário, ao presidente da Comissão de Regimento, ministro Luiz Fux, e aos ministros integrantes, ministro Edson Fachin, ministra Rosa Weber, que fazem parte da Comissão Regimental, se estão de acordo com o que foi apresentado. Artigo 21b. Todos os processos de competência do tribunal poderão, a critério do relator ou do ministro vistor, ser submetidos a julgamento em listas de processo em ambiente presencial ou eletrônico, observadas as respectivas competências das turmas ou do plenário. Parágrafo 1º. Serão julgados preferencialmente em ambiente eletrônico os seguintes processos. 1. Agravos internos, agravos regimentais e embargos de declaração. 2. Medidas cautelares em ações de controle concentrado. 3. Referendo de medidas cautelares e de tutelas provisórias. 4. Demais classes processuais, inclusive recursos com repercussão geral reconhecida, cuja matéria discutida tem a jurisprudência dominante no âmbito do STF. Parágrafo 2º. Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas neste regimento interno, fica facultado aos advogados habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual. E aqui eu agrego, que verifico agora, que é também necessário incluir aqui a Procuradoria-Geral da República. Evidentemente, o parquê deve ter também essa faculdade. Parágrafo 3º. No caso de pedido de destaque feito por qualquer ministro, ou seja, qualquer um dos colegas poderá fazer o pedido de destaque. No caso de pedido de destaque feito por qualquer ministro, o relator encaminhará o processo ao órgão colegiado competente para julgamento presencial, ou o plenário, ou a respectiva turma, com publicação de nova pauta. Parágrafo 4º. Em caso de excepcional urgência, o presidente do Supremo Tribunal Federal e os presidentes das turmas poderão convocar sessão virtual extraordinária com prazos fixados no respectivo ato convocatório. Ou seja, o tribunal estaria e estará em permanente funcionamento, com a possibilidade das turmas convocarem a qualquer dia e o plenário convocar a qualquer dia a sessão virtual
com prazos fixados para esse julgamento, sempre tendo a possibilidade de qualquer um dos colegas pedir o destaque para vir ao plenário físico do respectivo ou o plenário do respectivo colegiado, ou o plenário ou a turma. Parágrafo 5º. Ato do presidente do tribunal regulamentará os procedimentos das sessões virtuais. Isso já constou da outra resolução que introduziu as propostas virtuais. Eu trago essa proposição, pergunto ao ministro Marco Aurélio como vota, uma vez que na sessão administrativa a antiguidade ela tem precedência sobre a nova guarda. Costumava dizer, presidente, que o mais novo nas sessões judiciárias é bucha de canhão. Na administrativa é o mais antigo. É a experiência de que já passou. Presidente, de início há uma infeliz coincidência. Explico por que digo que há uma infeliz coincidência. Nós vivenciamos uma quadra crítica em termos de saúde pública. E, no caso, essa disciplina, ela é um passo largo para não termos mais sessões presenciais. Não termos mais, e eu me sinto à vontade para falar, porque sou um juiz antiga, que só vem ao tribunal nos dias de sessão para as sessões e as audiências ao término de sessões, trabalhando na retaguarda em casa, né? É um passo largo para cessarem as sessões presenciais, o que levará a um desencontro presente, um predicado que está em desuso, que é a solidariedade. Nós estaremos nas nossas casas, mas os servidores, porque o tribunal não fechará, terão que continuar vindo ao tribunal. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, diz respeito muito mais para o leigo do que para nós outros, ao setor formal. Como está redigido o artigo 1º, dá a impressão que o vistor poderá optar, ainda que se trate de processo liberado pelo relator para a sessão presencial, pela sessão virtual. Então, é um problema de redação apenas, né? E, por último, já não falando mais em coincidência, já não cotejando mais a situação dos ministros e a situação dos servidores, digo que não cabe, presidente, ter-se julgamento em colegiado, continuo convencido disso, no campo virtual. Por quê? Por que não cabe? Porque colegiado pressupõe a troca de ideias. Nós nos completamos mutuamente. Colegiado tem em si mesmo a possibilidade, o colegiado presencial, de um advogado assomar à tribuna para prestar esclarecimentos à medida e esclarecer matéria fática à medida que os votos vão sendo proferidos. E nós sabemos que não há, pelos senhores advogados, já me insurgi quanto a essa prática, né, a possibilidade de acompanharem os votos à medida que são proferidos. Por isso, presidente, eu peço vênia para assentar que não é oportuna a disciplina neste momento. E vencido quanto à apreciação para pronunciar-me de forma contrária ao elastecimento da sessão dita virtual do colegiado, que acabará por terminar
com a sessão presencial. É como voto. Agradeço ao ministro Marco Aurélio, que vota no sentido da não aprovação da resolução. Quando eu fiz a leitura oral e tendo também comunicação recebida via celular do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que exatamente fazia menção à necessidade da participação virtual também da PGR, eu já fiz a anotação da inclusão da PGR. E agora me vem à mente também incluir a Advocacia Geral da União e a Defensoria Pública. Então, eu peço que aos eminentes colegas que irão votar, que tenham ciência que nesse dispositivo estará não só a Advocacia, mas Ministério Público, e aí não só o PGR, mas houve uma decisão que os Ministérios Públicos, quando são partes estaduais, têm competência de fazer manifestação, doutor Humberto Jacques. E também gostaria de agregar, muito embora eu saiba que isto não alterará a posição do ministro Marco Aurélio, mas que o debate sempre é útil para o aperfeiçoamento das resoluções. E é por isso que nós nos reunimos colegiadamente. Aí acabamos nos completando, né, em termos de domínio da matéria mutuamente. Né? Por isso que o que eu vou dizer não é para convencê-lo do contrário, é apenas para aperfeiçoar diante de um ponto que Vossa Excelência levantou, aperfeiçoar a resolução que eu já apresentei de uma forma e que agora, então, eu retifico para agregar o seguinte, e peço que o doutor Eduardo Toledo, diretor-geral, anote o sentido para depois dar a redação, caso ela seja aprovada pela maioria dos eminentes colegas. Qual seja que, ao vistor que fez um pedido de vista no plenário físico, ele indique ao presidente lançar isso ao plenário virtual, que o presidente colha, antes de lançar no plenário virtual, o de acordo do ministro relator. Eu sei que isso não fará o ministro Marco Aurélio alterar a sua posição, que rejeita a proposição de ampliação do virtual, mas agradeço a Vossa Excelência, porque eu penso que isso traz, sem dúvida nenhuma, um aperfeiçoamento e, na medida também que Vossa Excelência sabe do meu posicionamento histórico aqui. O relator é o condutor do processo. Então, agradeço muito a Vossa Excelência, na medida em que, ao votar, embora contrário, ajuda e muito com essa dialética a aperfeiçoar aquilo que eu trouxe de sugestão aos colegas. Então, eu agrego que, na parte em que o vistor pode indicar ao plenário virtual um feito, a presidência terá, antes de colocar esse feito no plenário virtual, de colher o de acordo do respectivo relator. Eu não estou aqui perguntando de acordo, porque agora eu vou continuar colhendo, só estou dizendo que essas são as duas alterações que estou a fazer no texto lido anteriormente. Eventualmente, a partir dos debates, estarei acolhendo, eventualmente, outras sugestões que vierem. Todos nós sabemos que isso é uma situação emergencial, não tivemos muito tempo para trabalhar e, evidentemente, aí a necessidade mais ainda do colegiado auxiliar a todos nós para que possamos ter a melhor solução possível. Ministro Gilmar Mendes, como vota? Eu acompanho a proposta de Vossa Excelência. Já com esses adendos. Senhor presidente, é só para esclarecer que essa proposta foi encaminhada pela Comissão de Regimento ao ministro. Ministra Carmen Lúcia. Ministro Fux votou? Não, é Vossa Excelência, o ministro Ricardo. Só fazer um registro. Eu tenho aqui, ministro Marco Aurélio, o meu WhatsApp, o de acordo, já trabalhando modernamente, o de acordo para a sessão administrativa do ministro Ricardo Lewandowski. E disse Sua Excelência... A equiparação da remessa do voto mediante postado e mediante, no caso, a mensagem remetida via internet. Inclusive, já passei ao diretor-geral a mensagem hora recebida, no sentido de... o sentido que fosse de ampliar o plenário virtual, Sua Excelência, o ministro Ricardo Lewandowski, estaria de acordo. Então, eu peço ao diretor-geral que compute o voto do ministro Ricardo Lewandowski no sentido de aprovar a proposta trazida pela Comissão de Regimento com os adendos que estamos fazendo aqui durante esse julgamento. Ministra Carmen Lúcia, como vota? E o voto à distância acaba revelando que nós não precisamos nos reunir pessoalmente. Na administrativa sempre foi
admitido o voto à distância. Não sempre, eu disse. Exato. Pelo regimento, eu já lidei mais com o regimento, não lido tanto hoje, porque não se realizou a promessa de me reconduzir à presidência da comissão feita por um colega, né? Já atuei muito mais e conheço a norma quanto ao voto por postado. Ministra Carmen Lúcia. Eu acompanho a proposta de da comissão e encaminhado por Vossa Excelência com as achegas agora e as mudanças feitas, presidente. Ministro Luiz Fux. De acordo. Ministra Rosa Weber. De acordo, presidente. Ministro Luiz Roberto Barroso. Com a proposta. Ministro Luiz Edson Fachin. Com a proposta, senhor presidente. Ministro Alexandre de Moraes. Presidente, eu acompanho uma única observação, saudando a proposta, porque a tecnologia precisa ser utilizada a favor do jurisdicionado. Eu fiz um levantamento de agosto do ano passado, quando nós, em sessão administrativa, aprovamos a utilização do plenário virtual até a última sessão virtual, nós julgamos mais ações diretas de inconstitucionalidade do que nos últimos 6 anos da Corte. Muito mais importante, me parece... Em 6 meses, mais do que em 6 anos. Do que nos últimos 6 anos. Muito mais importante ao jurisdicionado, me parece que se julgue rápido... Excelência, o Juscelino Kubitschek do Judiciário. Muito mais importante, me parece, julgar rapidamente as questões que não precisam ser tão debatidas do que ficar na fila décadas e décadas uma ação para que se aguarde que o plenário analise. Então, acompanho Vossa Excelência. Agradeço, ministro Alexandre de Moraes. Agora eu trago uma proposição que eu peço escusas, porque, em razão de todos os acontecimentos, não foi possível antecipar com maior antecedência. A Comissão de Regimento. Ministro Luiz Fux, Vossa Excelência que o preside, ministra Rosa e o ministro Fachin que a integra. Na medida em que nós estamos permitindo, como já acabou... desculpe, só para proclamar que a resolução foi aprovada, vencido o ministro Marco Aurélio, para o registro. E a resolução que eu trago é o seguinte: nós, ao aprovarmos, nesse instante atrás, a possibilidade da presidência e dos presidentes de turma convocarem sessões extraordinárias virtuais com prazos fixados no respectivo ato convocatório, se no jurisdicional isso está sendo possível, a resolução que eu coloco em mesa agora é que isso também seja permitido para a sessão administrativa, porque eventualmente irão surgir casos, diante das emergências que estamos vivendo, que imponham que o presidente divida com o colegiado decisões administrativas para que possamos ter a devida rapidez na resolução de situações. Então, a proposta que trago, pedindo vênia à Comissão de Regimento, ministro Luiz Fux, ministra Rosa, ministro Fachin, seria a seguinte, mas está dentro daquele sentido que já veio proposto pela Comissão de Regimento para a Jurisdicional. Artigo 1º, fica acrescido do parágrafo 3º ao artigo 2º da Resolução 651, de 21 de novembro de 2019, nos seguintes termos. Artigo 2º, parágrafo 3º, que se acresce. O prazo mencionado no inciso 2 do parágrafo 2º deste artigo poderá ser reduzido em se tratando de situação excepcional e urgente. Então, essa é a proposição. Ministro Marco Aurélio, aqui é sessão administrativa. Presidente. A Comissão de Regimento, de acordo? De acordo. Comissão de Regimento, de acordo. Ministro Marco Aurélio. Presidente, entendo que a regra sugerida por Vossa Excelência, porque não se pode colocar o relator numa camisa de força, está vinculada à regra primeira. Evidentemente, a convocação de sessão extraordinária virtual pressupõe liberação, para julgamento nesse sítio de processos pelo relator, sem o que não se pode ter essa convocação. Agora, votei vencido quanto à realização de sessões ordinárias. Com maior razão, voto vencido quanto às sessões extraordinárias, que pressupõem, de início, não é sempre, até mesmo a apreciação de processos de maior envergadura. Por isso, me mantenho fiel à posição primeira.
Vota contra a aprovação da resolução. Ministro Gilmar. Aqui é em relação a... Administrativo. Administrativo. Eu estou de acordo. Ministra Carmen Lúcia. De acordo, presidente. Ministro Luiz Fux. Ministra Rosa Weber. Ministro Luiz Roberto Barroso. De acordo. Ministro Luiz Edson Fachin. De acordo, presidente. Ministro Alexandre de Moraes. De acordo. Nesse caso, doutor Eduardo, como foi trazido em mesa, e não computa o voto do ministro Lewandowski, porque, nesse caso, Sua Excelência não tinha conhecimento dessa proposição. Embora já terminada a deliberação da primeira resolução, surgiu uma proposição de um pequeno acréscimo, estando na sessão administrativa, fosse jurisdicional isso seria possível, sendo administrativa, fortiori, também possível. Em relação ao vistor indicar ir para o virtual e passar para a presidência comunicar ao relator, fica facultado que o vistor, já dialogando com o relator, vá diretamente à presidência com a concordância de ambos, e aí facilita o procedimento. É só colocar esse acréscimo. O ministro Marco Aurélio, evidentemente, vencido no maior, continua vencido nessa pequena alteração. Pergunto aos demais colegas se eu poderia fazer esse acréscimo, que já poderia ir o vistor com a concordância do relator e encaminhava conjuntamente a presidência para ingresso no virtual, e aí não precisa essa burocracia de ir ao presidente, o presidente consultar o relator. De acordo? Então, eu peço ao diretor-geral que depois adeque a proposição do texto na forma como deliberado neste instante. Eu pergunto aos colegas a respeito de outros assuntos que, eventualmente, eu sei que o ministro Luiz Roberto Barroso gostaria de fazer uso da palavra. Presidente, eu gostaria, sim, de trazer, uma vez mais, a discussão sobre as nossas sessões presenciais, pedindo vênia aos ilustres colegas. Como Vossa Excelência bem observou, a Organização Mundial da Saúde reconheceu uma situação de pandemia decorrente desse vírus Covid-19, uma cepa desconhecida e ainda de efeitos não totalmente previsíveis. Nós estivemos juntos, recebemos a visita do ministro da Saúde, Dr. Mandetta, que fez uma exposição extremamente esclarecedora e reveladora da seriedade, da competência com que está lidando com esse assunto, e ele manifestou a grande preocupação em relação à doença, que é haver uma demanda simultânea de massas de pessoas sobre o sistema de saúde, o que ele não suportaria. Há uma preocupação evidente de proteção dos idosos, que ainda pela legislação, os que têm mais de 60 anos, eu às vezes me inconformo um pouco com isso, mas assim está na lei. Há uma preocupação, presidente, manifestada pelo ministro da Saúde e por autoridades sanitárias em diferentes partes, é que a doença ainda está concentrada em pessoas que têm acesso aos serviços privados de saúde. Mas, na medida em que ela se dissemine, nós vamos ter a incidência da doença sobre pessoas que vão demandar o uso do Sistema Único de Saúde. Portanto, a preocupação de que haja uma contaminação muito ampla ao mesmo tempo, acho que é uma preocupação de todos nós. Também temos, presidente, preocupação com os nossos servidores, não apenas pela questão da aglomeração, como pelo fato de que muitos utilizam transporte público, o que, evidentemente, aumenta o risco de estar em contato com pessoas portadoras da doença, porque, evidentemente, onde há aglomeração, o risco aumenta. Ainda mantendo as sessões regularmente, nós obrigamos os advogados que muitas vezes vêm de fora do Distrito Federal, gente que vem do Rio, onde a situação é grave, que vem de São Paulo, onde há o maior número de casos, que vem de diferentes partes do Brasil, e expomos essas pessoas ou ao contágio dos aeroportos e dos aviões, ou a se contaminarem ou a contaminarem terceiros. À exceção honrosa de Vossa Excelência e do ministro Alexandre de Moraes, estamos todos aqui no grupo de risco, com mais de 60 anos, alguns com mais de 70 anos. E, presidente, acho que, além do risco pessoal
de cada um de nós, ainda há o risco de nós levarmos a doença para outros lugares, inclusive para a nossa casa, onde existem pessoas idosas, tem gente que tem a sogra morando em casa, tem gente que tem esposa fazendo tratamento médico, tem gente que tem filha grávida, tem gente que tem neto pequeno. Portanto, o risco de levar a doença para casa também me parece relevante. Ou seja, acho que há um risco de, em alguma medida, nós nos tornarmos um perigo para a saúde pública. Tanto, presidente, Vossa Excelência bem sabe, a minha posição original manifestada na segunda-feira era pela suspensão temporária das sessões. Eu manifestei isso na sessão e publicamente. Em nenhum momento fiz crítica a quem quer que seja, apenas essa era a minha posição. Houve uma leitura injusta ou equivocada do meu ponto de vista. Eu acho isso e cada um tem o direito de achar o que lhe pareça bem. Portanto, a minha posição original era de suspendermos temporariamente as sessões presenciais. Porém, nós estamos num colegiado e tive a oportunidade de conversar, tivemos, aliás, a oportunidade, sob a coordenação de Vossa Excelência, de conversarmos todos e produzirmos uma ideia que, se não é consensual, pelo menos tem o apoio da expressiva maioria dos ministros, que seria a de nós fazermos as sessões presenciais a cada 15 dias. As ordinárias. As ordinárias. Começando isso ao final da sessão de hoje. Tudo isso, para que fique claro, e nós já sabemos disso, sem prejuízo, não há solução de continuidade no trabalho nem no funcionamento do tribunal, porque os gabinetes poderão continuar funcionando, a maior parte de nós, os servidores, já estão em teletrabalho. Eventualmente, se algum ministro quiser comparecer ao gabinete, não há problema. O que nós estamos evitando são as aglomerações. E quem é do ramo ou quem conhece o modo como nós trabalhamos, sabe que a sessão presencial é a pontinha do iceberg. A gente trabalha mesmo nos gabinetes, nos bastidores ou, eventualmente, de manhã em casa. Portanto, o tribunal não está fechando, não há solução de continuidade, tudo continuará como antes, salvo as sessões presenciais que, com base no que acabamos de aprovar agora, podem ser transferidas para as sessões virtuais. Eu também acho muito importante as sessões presenciais. Primeiro, porque tenho o prazer de estar com Vossas Excelências, e segundo, porque é o debate mesmo relevante. Porém, o mundo está vivendo uma emergência e, portanto, eu acho razoável que nós nos adaptemos a essa situação. Portanto, presidente, a proposta que eu gostaria de submeter aos colegas é que, a partir de hoje, o tribunal se reúna em sessão ordinária a cada 15 dias, sem prejuízo de, ao longo do caminho, nós decidirmos voltarmos ao regime normal, se passar a emergência, ou, eventualmente, adiarmos uma sessão se aumentar a emergência. Portanto, a cada 15 dias, valendo para o plenário e, evidentemente, valendo para a turma, porque a lógica é rigorosamente a mesma. Portanto, presidente, essa é a ideia que peço a Vossa Excelência que submeta aos colegas. Agradeço ao ministro Luiz Roberto Barroso. Vivemos um momento extremamente difícil. Desculpe, ministro Fachin, já lhe passo a palavra, mas nós vivemos um momento extremamente difícil. Vossa Excelência coloca uma solução que alia a atividade do tribunal física, que jamais ela deixa de existir, jamais ela deixa de existir. As urgências estão sempre acontecendo, as decisões ocorrem, tanto que nos períodos de recesso, do dia 2 de julho ao 31 de julho, o funcionamento do tribunal é completo. No período de 20 de dezembro a 31 de janeiro, o funcionamento do tribunal é completo, mesmo sem as sessões presidenciais. Nós sabemos disso. Então, o que Vossa Excelência procura é aliar uma posição de não haver as sessões com uma posição de haver as sessões presenciais a cada 15 dias. Por outro lado, nós acabamos de aprovar a ampliação do plenário virtual. Evidentemente que todos nós sabemos que a pauta foi
liberada em dezembro do ano passado, com antecedência de 6 meses, com um total de 6 meses de pauta. Provavelmente, a partir de amanhã, eu já estarei recebendo do gabinete de vários ministros a indicação dessas pautas que estão colocadas ao longo do tempo para o plenário virtual. E nós vamos ter que readequar isso, até para não colocar o plenário virtual de imediato com uma quantidade de causas. E nós vamos ter que ter um período, talvez, ao longo da semana que vem, da Secretaria-Geral da Presidência, junto com as chefias de gabinete, porque se chegar uma indicação imediata de todas as causas do semestre para o plenário virtual, nós teríamos um plenário virtual para 15 dias com todos os feitos. Então, as nossas assessorias vão ter que readequar. Nós vamos precisar de um tempo para isso, de acordo com o que vier das indicações. Então, é até importante, talvez, que nós tenhamos realmente um lapso aí de uma semana para essa readequação. E, aliás, presidente, se me perdoa a interrupção, na pauta que seria de amanhã, eu tenho 3 processos dos quais sou relator. 2 são ações diretas de inconstitucionalidade, que suspendeu-se o julgamento sem pedido de vista e, portanto, pelo horário. Eu estou desde logo indicando plenário virtual, e há um terceiro de que eu sou relator, mas está com vista para o ministro Alexandre, que evidentemente se manifestará sobre... E desde logo, como ministro Vistor, vou reintroduzi-lo no plenário virtual. Ministro Luiz Edson Fachin, gostaria de fazer uso da palavra. Senhor presidente eminentes pares, a partir da manifestação do ministro Luiz Roberto Barroso, gostaria de fazer uma pequena reflexão que tem em conjunto e em comunhão com as preocupações de Sua Excelência, várias premissas, embora divirja na dosimetria ou na dosagem do remédio à situação presente que nós vivenciamos. Parece que é indiscutível estarmos diante de uma situação difícil. O senhor ministro da Saúde, na reunião conosco, utilizou a expressão que viveríamos e viveremos dias duríssimos, especialmente a população brasileira mais carente, e, sem embargo, desta patogenia atingir a todos indistintamente, e há questões pessoais, familiares e profissionais das mais diversas ordens. A questão, todavia, no meu modo de ver, é que não depreendi da afirmação do ministro da Saúde, nem da orientação da Secretaria da Saúde desse tribunal, que medidas como a suspensão das sessões teriam a eficácia plena para gerar um cuidado de prevenção maior do que aqueles todos que nós já estamos a tomar. Portanto, não há dúvida que vivenciamos uma situação de urgência, na qual, certamente, prudência e serenidade nos levam sempre a buscar um equilíbrio entre as atitudes necessárias, entre o não cruzar de braços e um avançar muito rapidamente, que pode traduzir uma sequela, eventualmente, neste momento. E, quando diz neste momento, estou dizendo hoje, quarta-feira, às 15h09, porque esta situação tem uma dinâmica de um acelerar que, obviamente, escapa da respectiva gestão. Por isso, senhor presidente, do ponto de vista geral, eu tenho uma posição contrária à suspensão de qualquer sessão do tribunal. Nada obstante, eu compreendo que, com a aprovação das sessões virtuais, a proposta que o ministro Barroso faz e que Vossa Excelência já houver aportado para dialogar com os ministros antes mesmo dessa sessão administrativa, vem ao encontro das preocupações da presidência de maneira sempre equilibrada e, ao mesmo tempo, firme, encontrar uma zona de interseção entre as diversas opiniões. Por isso, eu subscrevo o sentido de mantermos as sessões, nada obstante, tendo em vista agora as sessões virtuais, ser possível que elas se realizem quinzenalmente. Agradeço ao ministro Luiz Edson Fachin. Antes, me desculpe, ministro Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio pela ordem regimental, o que inicia a votação. Mas o ministro Marco Aurélio já externou um ponto que eu penso, e aqui nós estamos em sessão administrativa, e, embora no plenário da jurisdicional e com transmissão pela TV Justiça, porque
um momento assim o necessita, para que todos tenham conhecimento do que estamos a deliberar. Todos sabem que na sessão administrativa é muito comum nós passarmos a palavra ao diretor-geral para esclarecer as questões. Então, eu vou pedir ao diretor-geral que faça um esclarecimento também em relação aos servidores, porque o ministro Marco Aurélio externou uma preocupação que é de todos nós. Não pode haver tratamento egresso da Justiça do Trabalho, presidente. Eu sou um pouco sindicalista. Então, eu gostaria que o diretor-geral já externasse o que já foi feito em relação aos servidores e o que mais poderá ser feito. Doutor Eduardo Toledo, com a palavra, por favor. Obrigado, presidente. Senhores ministros, desde quinta-feira de semana passada, quando houve a primeira resolução do presidente, nós já havíamos atendido os principais interessados, que são os maiores de 60 anos, colocando os servidores maiores de 60 anos, para que fossem de imediato colocados em trabalho remoto. Na segunda... Colaboradores também, terceirizados também. Isso. Na segunda-feira passada, a gente acabou ampliando isso para poder abranger também colaboradores e os servidores de modo geral. A dificuldade no momento, e aí com a aprovação da sessão, durante a sessão administrativa, provavelmente teremos outros atos para poder estender mais ainda, para aqueles que não conseguem fazer suas atividades via trabalho remoto, poderem fazer de forma revezada a vinda ao tribunal, até talvez com flexibilização de horário. Isso permite a manutenção dos serviços com uma quantidade menor de servidores circulando, circulação, né? Essa informação é importante porque também será dado um eventual revezamento daqueles que não puderem fazer trabalho remoto, uma vinda menor ao tribunal. Por isso que eu penso que é importante, ministro Marco Aurélio, esse depoimento do diretor-geral. Vossa Excelência tem a palavra. A sociedade ela é norteada um pouco, eu diria, é norteada muito pelos exemplos. Embora, nesta quadra, isso não transpareça como gostaríamos que transparecesse. O Supremo é órgão do Poder Judiciário, é órgão de cúpula do Poder Judiciário. O Supremo personifica esse poder. Então, qualquer posição que ele assuma tem uma repercussão ímpar. Costumo dizer, nas sessões jurisdicionais, que um suspiro nesta sala repercute em todos os tribunais do país, principalmente quando esse suspiro atende aos interesses dos coleguinhas. O Brasil não pode parar. O Brasil tem que estar em marcha acelerada no sentido do desenvolvimento. E o Judiciário é responsável pelo restabelecimento da paz social, momentaneamente abalada pelo conflito de interesses. Presidente, registro que não trabalho em casa eventualmente. Trabalho diuturnamente há 41 anos, porque eu sou um juiz antiga. Tenho um belíssimo gabinete, muito elogiado pelas autoridades que me visitam, mas não usufruo em termos de exame de processo para ter, talvez, uma inspiração maior, muito embora more em um paraíso e tenho essa inspiração, né? Não usufruo desse ambiente. Vamos realizar sessões de 15 em 15 dias e talvez o façamos também pela deliberação da maioria neste plenário, nos órgãos fracionários, nas turmas. E se bate na tecla
de que essas sessões elas já são satisfatórias, de 15 em 15 dias, ante a potencialização a mais não poder do Instituto Modernista, e não sei a que preço em termos de entrega da prestação jurisdicional, que é o Instituto da Sessão Virtual. Mas ainda temos, presidente, integrante, e deixaremos de tê-lo a partir de 12 de julho de 2021, nesta Corte, que não é afeito ao julgamento colegiado em sessão virtual. Refiro-me a mim mesmo. E não me elogio, ao contrário, presidente. Talvez isso ressoe até como uma crítica à minha posição. O que ocorre comigo no plenário? Tenho na fila, e a fila não anda, mais de 150 processos liberados para julgamento. E, mesmo assim, ao invés de fazermos até um número maior de sessões extraordinárias, vamos nos reunir apenas hoje, de 15 em 15 dias, amanhã talvez de 30 em 30 dias, posteriormente, de 2 em 2 meses. Esses processos permanecerão para julgamento até que eu deixe a capa que está sobre os meus ombros. Continuarão na sessão presencial. E cheguei mesmo, presidente, com a picardia de carioca, a dizer a um amigo visitante que já sei o livro que vou publicar após julho de 2021, porque não tenho grande esperança e não terei, mais ainda, se é aprovado as sessões de 15 dias, 15 em 15 dias, o livro que publicarei, os votos que não proferir, porque, claro, não vou passar esses votos ao colega, porque devo respeitar o sucessor, o meu sucessor nessa cadeira, e não vou triturá-los, porque demandaram um trabalho intelectual na confecção. O que ocorre na turma? Eu estou no mutirão, trabalhando de sol a sol, para vencer o resíduo que tenho no tribunal. Todos sabem que eu tenho um maior resíduo de processos aguardando apreciação. E não quero que o meu sucessor, quando assumir a cadeira, trombeteie que encontrou o gabinete com cerca de 3.500, 4.000 processos passíveis de serem liberados e que, em poucos meses, reduziu esse número praticamente a zero. Na turma, não tenho um número exato, mas tenho mais de 400 processos e diriam mais de 400 impetrações, habeas corpus, não? Ministra Rosa Weber, a serem apreciados. Então, entendo, e aí adoto postura diametralmente oposta ao convencimento da maioria, e um colega chegou mesmo a dizer que alcançaríamos o dia em que não precisaríamos vir mais ao tribunal. Poderíamos votar de qualquer parte do mundo, via computação, via internet. Não tenho como, diante desse contexto, dar um espaçamento maior às sessões, deixando de realizá-las
semanalmente e 2 sessões por semana. A sessão de quinta-feira, para mim, há muito tempo passou a ser ordinária, não é mais extraordinária, porque a noção etimológica, né, do vocábulo conduz a concluir-se que é algo, né, episódico, e as sessões de quinta não são mais episódicas. Não tenho, presidente, como adotar esse espaçamento. E digo mesmo, porque não se repetiu em 2020, que a experiência de 2019, de não termos sessões, né, uma semana no mês, talvez não tenha, não sei, eu não fiz levantamento a respeito, mas talvez não tenha sido muito profícua em termos de entrega da prestação jurisdicional e em termos de liberação de processo. Houve mais julgamentos do que comparado aos períodos anteriores. Sim, porque pois eu encaminho a Vossa Excelência. Esse foi quando eu disse a que preço, em termos de jurisdição, esse fenômeno da deliberação virtual deságua, né, numa quantidade maior de julgamento. Mas não vamos discutir isso, que isso é mil salha, não interfere na nossa conclusão, principalmente quando, e talvez eu não faça parte desse clube, né, quando os colegas já conversaram sobre o tema e comparecem a esta sessão de cabeça feita. Voto de forma contrária, presidente, ao espaçamento. Ministro Marco Aurélio vota contrariamente à diminuição do número de sessões presenciais. E eu pergunto como vota o ministro Gilmar Mendes. Também eu, presidente, inicialmente, e votei nesse sentido quando deliberamos pela manutenção das sessões, entendia que deveríamos, de fato, manter as sessões, tanto a sessão ordinária quanto a sessão extraordinária. Todavia, diante da realidade que se coloca e das ponderações que aqui já foram feitas, manifestadas já na apresentação do ministro Barroso e também do ministro Fachin, entendi que seria de bom alvitre, sim, fazer-se essa concertação para que nós pudéssemos aferir, tendo em vista exatamente o quadro preocupante que se delineia, que nós pudéssemos fazer a devida avaliação, tendo em vista as múltiplas repercussões que já foram aqui explicitadas. De modo que me parece que esta é uma solução que equilibra as várias considerações que foram feitas, aquelas referentes à necessidade de que o tribunal mantenha o seu funcionamento tradicional, uma vez que é bom deixar claro que o tribunal não deixa de funcionar por ter sessões virtuais ou votos eletrônicos, isso já foi explicitado, e também deixar bastante claro que essa também é uma preocupação geral. Não é o nosso caso específico. De fato, nós estamos a ver as notícias, agora mesmo, medidas tomadas em São Paulo, tomadas em Londres. Em suma, a Corte Suprema Americana já havia suspendido as audiências, tendo em vista também essa realidade, de modo que é uma preocupação geral, não é uma preocupação, portanto, nacional, é uma preocupação mundial. Muitas das nossas cortes já avançaram nessa deliberação, de modo que me parece que, considerando todos esses aspectos envolvidos, me parece que a solução que se apresenta de sessões a cada 15 dias, sujeito à avaliação, tanto no sentido de, eventualmente, retomarmos o modelo anterior, como de, eventualmente, termos que fazer um maior espaçamento, tocados por um autêntico e inegável estado de necessidade. E, por isso, também é bom ressaltar o próprio tribunal
tomou as cautelas devidas, graças à iniciativa que foi encaminhada a Vossa Excelência pela Comissão de Regimento, de proceder à ampliação da competência do plenário, assim chamado presencial virtual. De modo que, com essas considerações, eu acompanho as sugestões e a recomendação já feita pelo... Ministro Gilmar, acabo de ver a notícia. No 20º dia após os primeiros casos, Itália tinha 3 diagnósticos confirmados. O Brasil já soma 291 confirmações. E a conclusão é que o quadro aqui, portanto, é pior do que na Itália. É um quadro extremamente grave, de modo que eu acompanho, então, a sugestão, a recomendação, no sentido de que passemos, então, a ter as sessões a cada 15 dias, tal como foi preconizado. Antes de ler o voto da ministra Carmen Lúcia, o setor de recursos humanos informa que já temos, no âmbito do tribunal, fora os gabinetes, 342 servidores conectados em trabalho remoto neste momento. São 342. Considerando, se for levar em conta os gabinetes, nós já temos mais de 50% dos nossos servidores trabalhando em trabalho remoto. Ou seja, não há que se falar que está tendo, eventualmente, uma diferenciação entre os magistrados e os servidores. Porque, tal qual os servidores, nós também trabalhamos em casa e também continuaremos a vir ao gabinete. Vossa Excelência me permite, o colegiado fica melhor na fotografia com a informação de Vossa Excelência. É muito importante. Já temos, neste instante, antes dessa deliberação, mais da metade dos servidores trabalhando em trabalho remoto. Como Vossa Excelência ressaltou, é um importante registro e também para que a imprensa saiba desses números, ou seja, já temos, antes dessa deliberação, mais da metade dos servidores em trabalho remoto. E agradeço ao diretor-geral e à senhora Metier da Recursos Humanos a informação passada. Ministra Carmen Lúcia, desculpe de ter interrompido. Não, por favor, é sempre muito bem-vinda a informação apresentada por Vossa Excelência. Presidente, acho que o ministro Barroso, ao expor a sua proposta, sobre a qual vínhamos conversando desde segunda-feira, tem o cuidado de apresentar algo que a gente aprende desde sempre, que é preciso em situações de ameaça ou gravidade, ou, enfim, excepcionais, não ir nem tão depressa que pareça medo, nem tão devagar que pareça uma afronta. E isto é preciso ser levado mesmo em conta no momento em que nós temos o primeiro objetivo da existência de um poder judiciário, que é o jurisdicionado, que, especialmente com a ampliação das competências do plenário virtual, que foram votadas na modificação regimental, tem como seguro que a sua prestação jurisdicional não ficará em desvalia, como nunca ficou, como Vossa Excelência lembrou no início dessa sessão, pela permanente abertura do protocolo, mesmo nos períodos de recesso, dia de Natal ou primeiro do ano, não fecha em nenhum momento, e agora não só não está fechado, como está mantida em sua integralidade de atribuições. Portanto, o jurisdicionado, que é a razão de ser do Poder Judiciário, não terá qualquer espécie de desfalque, uma vez que, neste momento, já foi ampliada a competência do plenário virtual com a possibilidade de ser trazido pelo relator ou por indicação do vistor, com a aceitação do relator, do que pareça ser necessário que venha ao plenário presencial deste plenário ou no colegiado, que é a turma. Em segundo lugar, acho que também é uma preocupação de todos nós, que também foi demonstrada no primeiro momento pelo ministro Barroso, quanto aos servidores, que a maneira de todo trabalhador brasileiro precisa de ser levado em consideração nas condições de trabalho. E aqui nós temos, em alguns gabinetes, por exemplo, do meu, mas sei que é em todo o tribunal, um gabinete onde 23 pessoas se juntam num espaço muito pequeno, ao contrário do que uma eventual ideal que consta da cabeça das pessoas poderia supor. É um ambiente muito pequeno, em que as pessoas não ficam longe uma da outra, com nem 1 metro, nem 1,5 metros às vezes, e nessas condições é preciso realmente resguardar, o que leva aqui alguns servidores já estejam manifestando uma enorme preocupação quanto à impossibilidade de
manter o seu trabalho e manter-se em casa. Esta solução, de alguma forma, pelo menos para alguns, a parte daqueles que já tiveram a possibilidade de fazer a escolha, leva que, não apenas nos órgãos administrativos, mas também nos gabinetes, nós, de maneira harmoniosa, para não ficar um gabinete agindo de uma forma completamente diferente por ausência de suporte, de orientação administrativa, possamos também deliberar quanto à globalidade. Portanto, como foi contemporizada a preocupação com a jurisdição, que, repito, é a razão de ser de cada um de nós aqui, de cada juiz, que está assegurada, e com os servidores, que é uma preocupação muito grande da parte da gente de não deixar que haja uma desconsideração sobre as condições de trabalho para cada qual. Estou acompanhando a proposta do ministro Barroso, com as vênias, evidentemente, e entendendo a compreensão do ministro Marco Aurélio. Agradeço, ministra Carmen Lúcia. Ministro Luiz Fux. Senhor presidente, chegados à Corte, ilustre representante do Ministério Público. Senhor presidente, a metodologia adotada por Vossa Excelência, ela significa que o acesso à justiça está garantido para todo o cidadão. Muda apenas a forma de se peticionar e de se solucionar as questões. E quero destacar, senhor presidente, que o nosso tribunal dá um exemplo em termos de mundo globalizado. Porque, por exemplo, a Suprema Corte suspendeu por 8 semanas os trabalhos. A Corte Constitucional israelense, hoje, ela suspendeu por 60 dias, 2 meses. E nós estamos trabalhando, só que por via remota. Então, com essa garantia de acesso à justiça... E física também, porque a cada 15 dias... E cada 15 dias, sessões ordinárias realizadas fisicamente representarão um prazo para que possamos avaliar dia a dia a situação do país. Ontem, o maior infectologista do país, ninguém entende mais do que ele, e disse, isso é um aprendizado, porque eles chegaram à conclusão de que há outras formas. Ele tinha uma visão inicial, que era menor o potencial, e ontem ele... Infelizmente, a imprensa acaba de noticiar que morreram mais 2 brasileiros, em razão desse flagelo. Né? A aprovação da proposição da Comissão de Regimento de uma possibilidade de julgamento imediato de sessões no virtual, inclusive permitirá, de acordo com o andamento daquilo que seja o Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, nós possamos ter uma deliberação rápida do colegiado de readequação imediata às realidades que estão se alterando. Ministro. Acompanho a proposta do ministro José Ladão. Ministra Rosa Weber. Senhor presidente, cumprimento todos. E a minha manifestação, senhor presidente, é no seguinte sentido. As circunstâncias fáticas a que todos nós estamos submetidos nessa quadra difícil que todos, não só no Brasil, mas no mundo, estamos vivendo, essas circunstâncias fáticas se alteram com uma velocidade tal que estão a exigir de nós, diariamente, um repensar das situações, né, novas reflexões e novas deliberações, sempre à luz, do meu ponto de vista, da orientação das autoridades médicas e das autoridades sanitárias. Né? Eu mesma, veja bem, há alguns dias, forte em dados técnicos que me haviam sido repassados pelo Tribunal Superior Eleitoral, indeferi um pedido que havia sido encaminhado de deliberação a mim pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso de suspensão das eleições suplementares para um dos cargos de senador naquela unidade da federação. Mas, depois da nossa reunião, segunda-feira, com o ministro da Saúde, mesmo de ofício, né, reconsiderei e suspendi, porque a propaganda eleitoral começaria hoje no Mato Grosso. Então, a velocidade com que essas circunstâncias fáticas se alteram, no meu entender e no presente momento, não pode, digamos assim, deixar-nos concluir
com todo respeito aos que pensam em contrário, de uma forma diversa daquela que agora foi proposta pelo ministro Luiz Roberto, na medida em que e endossada pelos praticamente todos, e o próprio ministro Marco Aurélio, diante desses novos dados trazidos com relação à situação dos servidores, né, também faz uma temperança, não pode levar, a meu juízo, a que se manifeste aqui uma posição contrária. Eu endosso, porque nós vamos compensar o aumento dos julgamentos nas sessões virtuais com a diminuição nas sessões presenciais, sem prejuízo da sua realização, enquanto as circunstâncias forem estas, sempre, né, aberta a possibilidade de nós repensarmos, retomarmos as sessões da maneira como até então vimos, né, ou estamos realizando. Então, eu manifesto a minha adesão, senhor presidente, e vou levar todas essas ponderações para submetê-las ao Tribunal Superior Eleitoral, ao colegiado. Ministra Rosa Weber, ministro Fachin, pergunto se quer fazer uso da palavra, já havia votado. No sentido que já manifestei acompanhando a proposição. Pois não. Ministro Alexandre de Moraes. Presidente, a situação, como todos já destacaram, a situação é grave e emergencial. Basta ver que o próprio presidente da República pediu ao Congresso Nacional a decretação do estado de emergência, o que já ocorreu nos estados da Federação que estão com esse problema, São Paulo, Rio de Janeiro, nos municípios. Hoje mesmo, no estado de São Paulo, foi determinado que, a partir de amanhã, todos os shopping centers de São Paulo, capital e região metropolitana devem estar fechados para evitar aglomerações. Então, a situação é grave, é emergencial, e isso exige uma cota de sacrifício de todos. Isso exige alteração de rotinas, exige alteração da própria normalidade de funcionamento de todos. Vossa Excelência se antecipou em relação aos servidores, e desde a semana passada, os servidores com mais de 60 anos já estão dispensados da presença física no tribunal para que façam home office, o teletrabalho. A título de exemplo, no meu gabinete também, a partir de quinta-feira, os servidores, os assessores, servidores, estagiários também estão fazendo home office. Da mesma forma, foi salientado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, nós temos uma grande maioria aqui de ministros do tribunal que têm mais de 60 anos. Não é porque são ministros do Supremo Tribunal Federal que estão fora do grupo de risco. Assim como os servidores estão, assim como a população em geral está, também os ministros do Supremo Tribunal Federal, seres humanos que são, estão também. Essa proposta do ministro Luiz Roberto, essa proposta adequa à necessária prevenção em face dessa pandemia, com a continuidade da plena e efetiva prestação jurisdicional. Não haverá atraso, não haverá afastamento, o Supremo Tribunal Federal continuará a funcionar integralmente, analisando todos os processos que estão e chegarão, mas, ao mesmo tempo, nós estaremos, e concordo com o ministro Marco Aurélio, que é importante o exemplo à sociedade. Nós, no Supremo Tribunal Federal, estaremos dando o exemplo para toda a sociedade que nós também respeitamos as melhores orientações da Organização Mundial de Saúde e do Ministro da Saúde. E aqui faço questão de parabenizar o Ministro da Saúde, o Ministro Mandetta, pela liderança nessa crise, pela liderança técnica e efetiva que vem tendo nessa crise. Não há como deixar de adequar, nesse grave momento, a continuidade dos serviços e a proposta inicial do aumento das sessões virtuais assim possibilitará, mas com a necessária prevenção e o exemplo, o simbolismo, que também o Supremo Tribunal Federal acata orientações técnicas da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, para que todos juntos possamos combater essa pandemia. Acompanho integralmente o ministro Luiz Roberto Barroso. Presidente, eu também não gostaria de encerrar esta parte da sessão sem fazer um registro em relação à atuação do ministro da Saúde. Acho que todos nós que ouvimos a sua exposição na segunda-feira quedamos realmente impressionados com a qualidade
técnica, com a responsabilidade, com o senso a competência, o lado humano, né, com a responsabilidade política, de modo que, numa quadra em que nós vivenciamos, às vezes, gestões muito medíocres, né, ver um quadro dessa dimensão, um homem certo no lugar certo, né, e isso também tem se visto nas exposições dos cientistas que se têm debruçado sobre isso, também doutor Davi Uípe. Realmente, no estado de São Paulo, o professor Davi Uípe vem realizando um belíssimo trabalho de prevenção nesse sentido. Também a equipe da Fiocruz tem se posicionado e tem contribuído para o esclarecimento da população, mas eu acho que todos nós fizemos comentários, todos nós que participamos desse encontro, quedamos realmente impressionados com a qualidade da direção do Ministério da Saúde neste momento. Também eu faço, antes de votar especificamente na proposição, esse registro. Nós tivemos quase 3 horas de explanação do ministro da Saúde. Vou falar sobre isso daqui a pouco, no início da sessão judicional, com a presença do Procurador-Geral da República, do Advogado-Geral da União, dos presidentes dos tribunais superiores e do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do presidente do Senado da República, Davi Alcolumbre, e que realmente Sua Excelência demonstrou a sua competência, a sua profundidade no conhecimento, o acompanhamento diário que ele tem mundial e a legitimidade do sistema de saúde do Brasil diante do mundo. E não só cuidando do Brasil, mas auxiliando os países da África e sendo o sistema de saúde central para a América do Sul. Não é pouca coisa. Eu registro que, se há uma pessoa hoje inamovível na República, deve ser considerado o ministro Luiz Henrique Mandetta. Senhor presidente, deixa eu aproveitar que nós todos participamos daquela verdadeira aula minuciosa sobre esse problema. E, num dado momento, o ministro fez lembrar que ele precisa muito do judiciário para manter a rigidez do sistema de saúde. Então, eu gostaria de sugerir a Vossa Excelência, como seu vice-presidente, posso auxiliá-lo nessa tarefa no CNJ, que nós criássemos alguma orientação para os juízes do âmbito civil, que, em outras épocas, deferiam liminares para que se internassem pessoas que, às vezes, não se tinha certeza sobre o estado de saúde. E o ministro, então, nos fez ver que, às vezes, o judiciário, no afã de realizar uma justiça caridosa, pode efetivamente levar ao colapso do sistema de saúde. Então, nós temos assim na mente os três estágios, quer dizer, do vírus que gera uma gripe branda, do vírus que gera uma gripe bastante grave e a insuficiência respiratória, que é o limite para o acesso ao setor público de saúde. Então, talvez o CNJ, através de um ato de orientação para os juízes cíveis, à luz do que nós ouvimos do ministro Mandetta, seja muito importante. Eu agradeço ao ministro Luiz Fux. Exatamente a partir daquele momento da reunião da segunda-feira e durante a própria reunião, conversei com o Procurador-Geral da República, o doutor Augusto Aras, que também tem tido uma posição extremamente, não poderia ser diferente, responsável e colaborativa o máximo possível, junto com o seu vice-procurador-geral da República, cujo registro vou fazer na sessão judicional da sua participação aqui, pela primeira vez na qualidade de vice-procurador, porque aqui nós estamos numa sessão administrativa, né, que, a princípio, Vossa Excelência, né, não toma parte como sessão administrativa. Mas agradeço a presença de Vossa Excelência aqui, acompanhando essa sessão administrativa, doutor Humberto Jacques. Vossa Excelência que sabe que tem o apreço de todos nós aqui, e especialmente aqueles que tiveram a oportunidade de sentar ao seu lado no Tribunal Superior Eleitoral. Pois bem, a partir daquele momento, conversando com o doutor Aras, conversando com o advogado-geral da União, doutor André Mendonça, e por telefone com o presidente do TCU, José Múcio,
nós marcamos para a data de ontem, e foi realizado, inicialmente participou inclusive o próprio vice-procurador-geral, doutor Humberto Jacques, de uma reunião para a proposição de um sistema deliberativo de fast track. E está saindo uma proposição legislativa que provavelmente, talvez ainda hoje, tendo o de acordo de todas as instituições, o presidente da República deverá apresentar ao Congresso Nacional, exatamente, ministro Luiz Fux, nessa linha de que Vossa Excelência está. Nós não podemos fechar o protocolo do Judiciário, mas nós temos que criar algum sistema realmente que dê uma centralidade nesse momento em que possa haver decisões díspares num país tão grande e tão complexo. E isso está sendo cuidado e isso ficará a cargo do Congresso Nacional e do Presidente da República. O Presidente da República de apresentar e do Congresso Nacional de aprovar ou não a proposição. Mas as instituições, Conselho Nacional de Justiça, o próprio Supremo Tribunal Federal, porque o presidente é o mesmo, Procuradoria-Geral da República e Conselho Nacional do Ministério Público, Defensoria Pública da União, que participará, se aprovado isso, do comitê, porque defende exatamente os hipossuficientes. Num país tão desigual, a importância da defensoria se faz cada vez maior. Da Advocacia Geral da União, da Controladoria Geral da União, que faz o sistema de controle interno do Poder Executivo, e do Tribunal de Contas da União. Então, isso está sendo realmente organizado exatamente nesse sentido de se estabelecer um sistema que possa evitar decisões contraditórias. E, dito isso, eu peço vênia ao ministro Marco Aurélio, mais uma vez, as ponderações de Vossa Excelência, embora tenha ficado vencido, são importantíssimas para os registros e para o aprimoramento das nossas deliberações. Eu proclamo que, por maioria, foi deliberada, aprovada a proposição trazida em mesa pelo ministro Luiz Roberto Barroso de realização apenas de sessões ordinárias a cada 15 dias, vencido o ministro Marco Aurélio, a começar a partir de hoje. Ou seja, hoje nós realizaremos a sessão ordinária em seguida e só daqui 15 dias realizaremos uma nova sessão ordinária. Mesma regra para as turmas, né, presidente? Isso podendo permitir às turmas que fixem. A presidência nunca interfere nas turmas, isso é uma tradição desta Corte. Evidentemente que se é o plenário... Mas ficou decidido pelo plenário. Aí as turmas também ficam facultadas, as respectivas presidentas, a estabelecer... Se Vossa Excelência me permite, senhor presidente, eu, na condição de presidente da primeira turma, e apenas com o voto vencido do ministro Marco Aurélio, eu não tenho a menor dificuldade que Vossa Excelência já, em termos de colegiado, faça a proclamação também no sentido... Ou seja, a semana que vem não teremos sessão, mas teremos daqui 15 dias, porque essa já conta como a primeira em relação àquilo que será quinzenal, e a semana que vem nós vamos ter que readequar a pauta, exatamente com a nova resolução do virtual. Turma, ministra Carmen Lúcia. Por igual, o ministro Gilmar e o ministro Fachin. Aqui estão os ministros Celso de Mello e o Ricardo Lewandowski, que estão ausentes, mas, enfim, acho que temos os 3 votos. Sim. Se os ministros se puserem de acordo, já pode proclamar quanto à segunda turma também. Não haverá sessões na próxima terça-feira, nem na primeira turma, nem na segunda turma, e não haverá mais as sessões extraordinárias, e as sessões ordinárias serão realizadas a cada 15 dias, contando a partir de hoje, que realizaremos a sessão ordinária daqui a pouco, porque esta, para relembrar a todos, é uma sessão administrativa. E apenas, presidente, como acontece neste caso, Vossa Excelência já anotou, mas para relevar o assunto, as pautas do semestre serão readequadas pela primeira resolução aprovada, que é modificativa do regimento interno, e que fará com que os gabinetes, então, retirem alguns processos que lá estão, como o ministro Barroso já fez em relação a processos que estarão em pauta amanhã, e mesmo durante todo o semestre, porque vamos reavaliar o que vamos já encaminhar, porque aí, na sessão virtual, a dinâmica realmente fica um pouco diversa. Apenas para a gente ver que vai haver
provavelmente uma readequação, talvez até uma antecipação de alguns julgamentos pela sessão virtual. Exatamente. Agradeço à ministra Carmen Lúcia. Ainda estamos na sessão administrativa, parecendo locutor de futebol, né? Que quando a pessoa entra no meio do horário do jogo, a pessoa lembra. Para quem está ligando agora, essa sessão é uma sessão administrativa, não é uma sessão jurisdicional. E estando na sessão administrativa e pedindo inicialmente ao ministro Luiz Fux, presidente da Comissão do Regimento, e à ministra Rosa Weber e ao ministro Edson Fachin, a seguinte sugestão que me chegou em relação à primeira resolução, o item primeiro da pauta que aprovamos. Uma vez deliberadas sessões presenciais a cada 15 dias e diante das circunstâncias que estamos vivendo, que são notórias, que tivemos na semana passada, infelizmente eu estava impedido, não pude presidir, mas foi excepcionalmente bem presidido pelo ministro Luiz Fux, a sessão em que pela primeira vez se utilizou o audiovisual na história do Supremo Tribunal Federal em processo de relatoria da ministra Rosa Weber. Sua Excelência trouxe aqui, eu acompanhei do meu gabinete pela televisão, embora despachando, trabalhando e ao mesmo tempo acompanhando, como é útil e isso realmente ajuda em muito a formação do conhecimento fático para a deliberação. Então, eu gostaria de sugerir, e ouviria inicialmente a Comissão de Regimento, a seguinte proposição, depois a Diretoria-Geral daria a redação formal. Mas o sentido seria o seguinte, que nas sessões presenciais nós autorizássemos por videoconferência, transmitido no telão, porque já vimos que é funcional, as sustentações orais. Escuto o ministro Luiz Fux como presidente da comissão, se põe de acordo. Na sessão que a ministra Rosa trouxe, a CO, não foi essa? Foi, a CO 158. Houve exibição. Processo mais antigo do Supremo. Houve exibição quase 52 anos. Houve exibição daquele... É que, na verdade, ali se exigia... Eu não me lembro... É que eu pedi para que nós... Não, a sustentação oral não, foram os mapas. Ah, bom. Né? É porque eu não estava me lembrando. Não foram as sustentações orais, mas eu pedi que aqui se instalasse a tela para que Vossas Excelências tivessem bem a compreensão das terras em litígio, de qual a real extensão da lide entre a União e o Estado de São Paulo e aqueles 17 particulares envolvidos. Mas lá no TS, nada mais fiz do que, de certa maneira, importar o que fazemos no Tribunal Superior Eleitoral e já fazíamos sob a presidência de Vossa Excelência, que é assistir vídeos, né, no caso das propagandas irregulares. E aqui a sugestão seria aquilo que já existe no Código Fux, no Código Processo Civil Fux, fazer vídeo, sustentação por videoconferência. Eu, como integrante da comissão... Para trazer para o Supremo essa inovação que já existe. Eu, como integrante da comissão, estou de acordo, precisa ouvir os demais colegas. Ministra Rosa... Eu estou de acordo, porque, pelo que eu bem entendi, em vez de termos o advogado na tribuna, teríamos o advogado na tela. De onde estiver, apresentaria a sustentação pelo telão. Estou de acordo. Estou de acordo. De acordo, ministra Rosa? Ministro? De pleno acordo. Ministro Marco Aurélio? A comissão aprovou. Presidente, mantida a espontaneidade dos senhores advogados. Sim, é uma faculdade. Uma faculdade. E lembro, presidente, que ressoou muito mal, junto a alguns, não a mim, né, a iniciativa num mensalão de um advogado de passar um vídeo. Né? Na época foi recusado. Na época eu penso que o relator, que era um homem muito cordato, mas não concordou com isso. Vossa Excelência não concorda com essa faculdade? Ministro Marco Aurélio? Sim, concorda. Ministro Gilmar Mendes? Ministra Carmen? De acordo, presidente. Ministro Fux já votou, ministra Rosa já, ministro Luiz Roberto? De acordo. Ministro Fachin já votou, ministro Alexandre? De acordo. Então, fica aprovada também a faculdade da sustentação oral para o feito presencial ser feito por videoconferência. Bom, nós chegamos ao fim da pauta. Algum outro colega também gostaria de colocar algo em mesa? Eu gostaria de registrar, ao final dessa sessão administrativa, que excepcionalmente foi realizada no plenário das sessões extraordinárias, com transmissão
pela TV Justiça e pelo nosso circuito interno, de dizer do orgulho e da honra de presidir essa corte e esse colegiado. Realmente me emociona. Agradeço a cada um dos colegas o apoio. Está encerrada a sessão. Obrigado, presidente.